Atos capítulo 7, versículo 17. É um trecho um pouquinho longo, mas eu gostaria muito que você acompanhasse comigo. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, ele está falando aqui o que aconteceu depois que o povo foi para o Egito, né, depois do período de fome, e como o povo se multiplicou lá, e depois que o rei que conhecia José morreu. Então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a se tornar poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Queridos, no capítulo anterior, o capítulo 6 de Atos aqui, nós vemos que os mestres da lei conseguiram convencer um grupo de pessoas a levantarem falsas acusações contra Estevão. Eles queriam calar a boca de Estevão. Então esses homens começaram a dizer que Estevão estava blasfemando contra a lei, blasfemando contra Moisés e blasfemando contra Deus. E Estevão é aqui levado diante do conselho, diante das autoridades para ser julgado, ele tem a oportunidade de se defender. E ele aproveita essa oportunidade para falar e tentar convencer aquelas pessoas que Jesus era o Cristo. E a forma que Estevão usa para fazer isso, então é muito interessante, porque Estevão ele apresenta um resumo das Escrituras. Então mexe com o meu coração ver como Estevão conhecia e a forma que ele resume, que ele apresenta a história de Israel. E o que ele faz é ir mostrando a revelação progressiva de Deus. Agora existem alguns pontos muito importantes aqui. No versículo 19, ele diz assim, falando do faraó: ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. A verdade é que antes de Moisés nascer, esse faraó ficou com medo do povo hebreu. Ele percebeu o quanto esse povo estava se multiplicando, ficando numeroso, e como era grande a probabilidade de que ele se tornasse um povo mais numeroso, inclusive do que os egípcios. E ele teve receio que os hebreus causassem uma revolta, e ele tomou uma decisão. Ele estabeleceu um decreto que quando uma mulher hebreia ficasse grávida, o parto deveria ser acompanhado, e se a criança que nascesse fosse um menino, ele deveria ser morto. Então todos os homens seriam mortos para que não houvesse a multiplicação da semente, eles conseguissem controlar o número de egípcios. Agora eu queria que você tentasse entender comigo o nível de opressão e o contexto que essas pessoas viviam. Então, quando uma mulher ficava grávida, é claro que ela não tinha como saber se era menino ou menina, não tinha pré-natal, né? Não tinha uma ecografia,
Então não dava para saber qual sexo era aquele bebê. E eu quero que você tente imaginar comigo o tipo de opressão que uma mulher grávida sofria. Então, durante toda a gravidez dela, ela ficava com receio, pensando que o seu bebê seria e sabendo que se fosse um homem, ele seria morto logo depois do parto. Então, hoje a ciência consegue comprovar que quando uma grávida passa por um período difícil, tribuloso, onde a sua alma é ferida, onde ela passa por problemas emocionais, onde ela passa por insegurança, essa insegurança, esse medo é passado para a criança. A criança, ela recebe muitas dessas coisas que a mãe vive, que a mãe experimenta, e esse foi o contexto de gravidez de Moisés. Agora, quando Moisés nasceu, a Bíblia diz que a mãe conseguiu esconder o bebê. Então, provavelmente, Moisés não teve um parto tranquilo, né? Ela não teve ajuda, provavelmente, de uma parteira, para quando aquele bebê nascesse, e para que também os egípcios não ficassem em cima dela, provavelmente ela escondeu essa barriga. Então, o que se acredita é que essa mulher, ela passou ataduras na barriga, ela apertou a barriga contra o corpo para que ninguém percebesse que ela estava grávida. E com certeza Moisés, ali no ventre materno, ele foi apertado, espremido, escondido. E a Bíblia diz que quando esse bebê nasce, a mãe consegue esconder ele por 3 meses. Agora a minha pergunta é, como que você esconde um bebê que chora, que faz barulho por 3 meses, gente? Então, a Bíblia não traz os detalhes disso, mas provavelmente a boca desse bebê foi tapada muitas vezes. Eu não sei quem já viu aquele filme, Um Lugar Silencioso, onde a mãe prende o bebê dentro de uma caixa para que o som não saia. Então talvez ela tenha feito uma caixa de madeira isolado com panos para esconder o choro desse bebê, para abafar o choro dele. Talvez muitas vezes ele tenha, como eu disse, tido a sua boca tapada. Ele com certeza não recebeu visitas, não teve ninguém celebrando o seu nascimento, celebrando a sua vida. Ele não podia ser levado para fora. Agora, quando a mãe percebe que não ia mais ter como esconder esse bebê, a Bíblia diz que ela pega um cesto, ela reveste ele de betume e ela decide abandonar o seu bebê no rio Nilo. Porque ver esse bebê embora ainda dava alguma esperança dela e era melhor do que entregar para os egípcios para que ele fosse morto. Então, eu não consigo imaginar a dor dessa mãe de pegar um bebê e colocar ele num cesto no meio de um rio e ver esse cesto ser levado pela correnteza. Mas a Bíblia fala que a irmã de Moisés acompanha ele de longe, e é claro que por uma intervenção sobrenatural de Deus, a Bíblia diz que a filha do faraó estava se banhando e ela vê aquele cesto chegando, ela ouve, a Bíblia diz que a criança chega chorando. E ela percebe aquela criança chorando, e quando ela olha para o cesto, ela vê aquele bebê e ela reconhece que ele era um bebê de um hebreu, provavelmente pela aparência física. E uma das servas dá uma ideia para ela e fala: olha, você quer que eu consiga uma mãe hebreia para cuidar dessa criança? E chamam quem justamente? Justamente a mãe de Moisés. E ela passa a receber um salário para cuidar daquele menino. Agora, a Bíblia fala que depois de um tempo, Moisés é levado para a filha do faraó. A gente não tem como apurar exatamente o tempo aqui, mas os estudiosos acreditam que ela foi levada para filha do faraó logo depois de ser desmamado. E dentro da cultura, daquilo que funcionava na época, os estudiosos acreditam que Moisés foi levado para a filha do faraó com cerca de 3 anos. Agora, irmão, uma criança de 3 anos é uma criança que já criou um vínculo emocional muito grande com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com a sua casa. E com certeza houve um rompimento aqui
houve uma quebra de comunhão, de vínculo, de relacionamento. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre o crescimento de Moisés, mas a verdade é que quando ele chega à vida adulta, apesar de ter sido 40 anos, era um homem maduro. Então, apesar de ele ter sido educado dentro da casa de Faraó, com tudo que a cultura egípcia podia oferecer, eu lembro que alguns anos atrás eu estava em Roma e eu fui fazer uma visita no Coliseu e eu vi algumas peças que tinham sido feitas pelos egípcios. Quando você vê a qualidade das coisas que esses homens conseguiam fazer 4.000 anos atrás, é assustador. Então, realmente, os egípcios eram ricos em ciência, em conhecimento, e Moisés cresceu recebendo o mais alto nível de conhecimento, de informação, de educação que existia, mas mesmo recebendo tudo isso, a gente sabe que ele tinha conhecimento de que ele era um hebreu, que apesar de viver, crescer, se desenvolver no meio dos egípcios, ele tinha o conhecimento que na verdade ele não era um egípcio, ele era um hebreu. E ele, de alguma forma, a Bíblia também não traz os detalhes sobre isso, mas, querido, quando eu olho para as Escrituras, isso parece claro para mim, que Moisés tinha algum nível de compreensão de que Deus tinha algo especial para ele e que Deus tinha um chamado para ele. A Bíblia fala que quando ele mata aquele egípcio, então ele vai visitar os seus irmãos hebreus, e a Bíblia diz que quando ele vê um egípcio castigando um hebreu, ele avança naquele egípcio e ele mata aquele homem. Só que a Bíblia diz que quando ele mata aquele homem, ele tinha esperança que os seus irmãos, que os hebreus olhassem para ele como um libertador, como um dos seus, como alguém que trazia esperança. Mas no versículo 23, se você quiser ler de volta comigo lá, a Bíblia diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos o compreenderiam, que Deus o estava usando para salvá-los. Outra versão vai dizer, ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador, mas eles não o compreenderam. Então, com certeza, Moisés teve uma história confusa emocionalmente. Ele foi escondido da barriga da mãe, ele nasceu e não podia chorar, não podia viver como uma criança normal. Aí até os 3 anos de idade, ele cresce com a mãe, com os irmãos, mas de repente ele é apresentado para outra família e existe um rompimento terrível aqui. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu, mas como eu disse, ele sabia que ele não era egípcio, sabia que ele era um hebreu, e de alguma forma ele acreditava que Deus tinha alguma coisa para ele e queria usá-lo. Agora eu gostaria de trazer alguns detalhes para você aqui. Moisés, querido, ao meu ver, é claro nas Escrituras que ele tinha pelo menos algum nível de uma crise de identidade. Então ele foi criado como um egípcio, mas ele sabia que não era egípcio. Ele era um hebreu, mas foi criado longe dos hebreus, e a Bíblia fala que os seus irmãos não o reconheceram como um hebreu. Os próprios hebreus dizem para ele: quem te constituiu líder ou juiz sobre nós, para você achar que pode julgar a nossa causa? E se você matou um egípcio, você pode matar a gente também. Ou seja, com isso eles estão dizendo: você não é um dos nossos. Eu tenho um amigo, que mora há muitos anos na Suíça. Eu acho que ele deve estar morando na Suíça perto de 20 anos, talvez. E eu lembro que uma das vezes que ele veio aqui, me visitou, ele falou: olha, quando você está fora muito tempo, acontece uma coisa estranha. Ele falou: olha, eu estudei, eu me formei na Suíça, meus filhos cresceram na Suíça, eu trabalho há muito tempo na Suíça, a minha vida é lá, a minha casa é lá. Ele falou: e quando eu venho para o Brasil, eu tenho a alegria de visitar os parentes, de comer comida brasileira, mas a verdade é que depois de tantos anos, eu já não consigo me adaptar ao Brasil mais. Eu não tenho vontade de voltar para cá, eu não me sinto mais
um brasileiro. Então eu venho para cá, apesar de conseguir curtir a viagem, aproveitar, a sensação que eu tenho é que eu não sou um brasileiro mais. Mas quando eu volto para a Suíça, eu tenho lá meus amigos, meus relacionamentos, minha casa, mas muitas vezes, algumas experiências, algumas diferenças culturais fazem eu lembrar que, na verdade, eu só sou um estrangeiro. Ele falou, e a sensação que eu tenho é que eu sou alguém sem pátria, sem origem, alguém que não se identifica de verdade com ninguém. E ele falou, alguém que até não tem uma identidade. Porque eu não sou nem brasileiro e também não sou suíço. E, querido, nós vamos ver para frente que essa provável crise de identidade de Moisés acompanhou ele pelo menos até os 80 anos de idade. A Bíblia fala que depois que ele mata esse egípcio, ele foge para o deserto, ele faz o que lá? Ele se esconde. Então ele se esconde no deserto, ele constitui família, provavelmente fingindo ser uma pessoa que ele não era, mas 40 anos depois disso, então quando Moisés tinha 80, a Bíblia diz que Deus aparece para ele de uma sarça ardente. E é muito interessante porque Deus aparece para Moisés 40 anos depois, afirmando o que Moisés achava que era 40 anos atrás. E Deus aparece para ele e fala assim, eu te escolhi e te constituí para você ser libertador do povo. Só que dessa vez Moisés diz o quê? Eu não sou esse cara. Ele diz, o Senhor deve escolher outra pessoa. Eu não sou esse homem. Eu não vou me apegar aos detalhes, porque eu já contei isso aqui em outras mensagens. Mas Deus insiste com ele, fala, Moisés, eu escolhi você. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural numa árvore que pegava fogo e não se consumia. E Deus diz, eu escolhi você. E Moisés diz assim, olha, eles não vão acreditar em mim. E Deus faz 3 milagres. Ele manda ele jogar a vara no chão, transforma ela numa serpente, manda Moisés colocar a mão no peito, a mão fica leprosa, Deus manda ele colocar de volta, ela fica sã, e Deus diz para ele, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo, e se não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro. Você vai jogar água na terra seca, vai pegar água no Nilo, vai jogar essa água na terra seca, e eu vou transformar essa água em sangue. E, queridos, a resposta de Moisés é muito interessante, você não precisa abrir, porque diante de todos esses milagres que Deus faz, Moisés diz o seguinte, Êxodo 4:10, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Agora você percebe que isso não é verdade? Porque Atos capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e ele veio a ser poderoso em palavras e em obras. Então ele podia dizer que não falava bem aqui, mas a Bíblia diz que aos 40 anos ele era alguém poderoso em palavras e em obras. Mas a identidade dele foi totalmente comprometida, perdida. Deus fala para ele, olha, eu vou encher sua boca, eu vou falar através de você, eu sou aquele que criou a boca, o ouvido, os olhos, e ele diz, eu vou encher sua boca, e quando você abrir sua boca, você eu falando. E Moisés responde para ele, Deus, escolha qualquer um que você quiser, menos a mim. Eu não consigo falar bem. E aí Deus chega a levantar um porta-voz para ajudar Moisés. Ele diz, então eu vou levantar Arão, seu irmão, eu vou falar para você, você fala para Arão e Arão fala para o povo. Tudo isso porque Deus queria que Moisés falasse. Agora, quando eu olho para tudo isso, presta atenção, querido. O que eu vejo é que Moisés passou uma vida se escondendo. Provavelmente a mãe de Moisés precisou esconder a barriga, esconder a gravidez. Quando Moisés nasceu, ele foi escondido dos egípcios. Quando ele matou um egípcio, o que ele fez? Escondeu o corpo. Depois que ele percebeu que o seu crime ia ser
percebido, a Bíblia diz que ele se escondeu por 40 anos no deserto, provavelmente fingindo ser uma pessoa que não era. Ele foi educado na melhor educação que existia até os 40 anos de idade. Mas quando ele foge para o deserto, a Bíblia diz que ele passa a cuidar dos animais do seu sogro. Então era um cara que foi educado em toda a ciência, mas acabou trabalhando como o quê? Como um fazendeiro, como alguém que cuidava de animais. Agora, mesmo depois que Deus aparece para Moisés, se manifesta para ele, convence Moisés a corresponder ao chamado, a Bíblia fala que quando Moisés sobe no Monte Sinai e ele desce na segunda vez e o seu rosto está resplandecendo, e ele vai falar com o povo fica com medo dele, ele faz o quê? Esconde o rosto com o véu. Só que a glória começa a se desvanecer, desaparecer, e o que Moisés faz depois? Ele esconde o rosto, para que as pessoas não percebam que toda a nossa visão de mundo fica comprometida e distorcida. E nós acabamos vendo todas as coisas através da lente da nossa alma confusa, ferida, bagunçada. Eu lembro que quando eu era criança, se você vai lembrar, se você for um pouco velhinho como eu não sei se você lembra, mudou a embalagem antes, mas se lembra que a embalagem de Sonho de Valsa, ela era duas embalagens? Tinha um plástico rosa e tinha outro de alumínio por dentro. Então eu lembro que quando eu era criança, eu adorava pegar aquele plástico rosa e enxergar as coisas pelo plástico rosa. E claro, tudo ficava cor-de-rosa. Então existem pessoas, querido, e muitas vezes eu estou falando de mim, de você, que tem tantas coisas mal resolvidas na sua alma, que toda a sua visão de mundo acaba sendo distorcida e comprometida por aquilo que não está curado na alma. Você já viu gente que acha sempre que as pessoas estão falando dela? Já viu assim, tem gente que ela não pode ver ninguém conversando, o cara pode estar lá do outro lado da igreja, se ele percebe que a pessoa está falando baixo, está falando de mim. Ele está numa reunião, numa Livingston, numa casa, ele vê alguém conversando, está falando de mim. Ela acha que sempre tem alguém falando dela. Você já viu gente que por onde passa arruma confusão? Gente, como eu vi isso nas igrejas. Tem gente que tem um ciclo, 1 ano e meio, 2 anos em cada igreja. Por quê? Porque ela muda, ela sai indignada, porque aquele povo falou mal dela, porque não compreenderam, porque perseguiram ela, porque não trataram ela com amor, aí ela muda de igreja. Aí quando ela chega na igreja nova, tudo é maravilhoso, por quê? Porque ela não tem relacionamento ainda. Então é uma bênção, o pastor é uma bênção, as pessoas são uma bênção, as pessoas são amorosas, até ela começar a se relacionar. E quando ela começa a se relacionar com alguém, ela começa a ter conflito de volta. E aí o que ela vai fazer? Ela vai sair da igreja indignada, porque não amaram ela, porque não compreenderam ela, porque não aceitaram ela, e ela vai para outro lugar que é maravilhoso, até ela começar a se relacionar com as pessoas. Aqui não acontece isso. Tem gente que acha que as pessoas sempre estão dando uma indireta para ela. Você já viu isso? Você está falando uma coisa aleatória, que não tem nada a ver, e aí o cara vem falar com você, eu queria abrir meu coração com você, te pedir perdão, não que seja, te liberar perdão, não que seja errado esse cara vir confessar, abrir o coração. Mas eu já passei por isso muitas vezes. Eu vi que a gente estava na roda, você falou tal coisa, eu sabia que você estava dando uma indireta para mim. Você fala, o quê? Você acha que é muito importante mesmo. É que tudo que eu falo, estou dando uma indireta para você. A gente costuma dizer uma coisa aqui na igreja, irmão. A gente não dá indireta. Então, se a gente tiver um problema com você, nós vamos falar na sua cara. Sem constrangimento. Com amor, mas nós olhamos no olho e falamos a verdade. Esse negócio de ficar dando indireta é do Satanás. E a gente vai na raiz, a gente não deixa isso se criar aqui na igreja. Então, quando a gente... Esses dias veio um não, porque eu achei, porque você me falou, eu entendi que você estava falando para mim, eu falei, irmão, não estou com problema nenhum com você. Eu garanto para você que o dia que eu tiver um problema com você, você vai saber. Porque eu não vou me aguentar até olhar no seu olho e falar o problema que eu tenho com você para não resolver.
Mas tem gente que acha que você sempre está dando indireta para ela, você sempre está querendo dizer alguma coisa para ela. Tem gente, querido, que tudo que você fala, ela conhece. Esse tipo é engraçado, você já viu? Tem gente que tudo que você fala, irmão, tudo que você fala, a pessoa conhece. Eu estou fazendo aula de hebraico. Eu manjo pra caramba de hebraico. Não, hebraico e tal, não sei o quê. Eu assisti um documentário sobre construção de foguete. Ixi, conheço pra caramba disso aí. Tudo que você fala, o cara sabe. O que é isso? É uma necessidade de alma. A pessoa provavelmente quer ser aceita, reconhecida, valorizada. Só que isso é tão forte que acaba ficando ridículo para todo mundo. Aí o que acontece? Está errado isso não vai acontecer aqui. Mas as rodinhas ficam, daí chega o cara e fala, lá chegou o cara que sabe de tudo. Irmão, eu sei que é maldade, mas eu vou dizer para você, eu já vi gente inventar uma história, falou, vou inventar uma história e o cara vai dizer que sabe, que já ouviu, quer ver? E inventava a história e o cara, não, é verdade, eu conheço isso aí. Então, a alma está gritando, a alma está denunciando alguma coisa, está gritando, cara, meu iPad está misericórdia, te repreendo, em nome de Jesus. Agora, normalmente, nós somos os que mais temos dificuldade, querido, de reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas próprias dificuldades de alma. Quer que eu te diga outra coisa? Quando você tem um problema, um pecado, uma dificuldade, e você sempre volta para a mesma coisa. Você sempre fere as pessoas que você ama com a mesma coisa. Isso está denunciando que provavelmente existe alguma coisa no seu coração que está desalinhada, que você precisa resolver. Agora eu tenho aprendido uma coisa, e como pastor, isso é muito importante para a minha sobrevivência emocional. É muito fácil a gente julgar as pessoas sem conhecer a história delas. Eu tinha em especial um pastor, que era um cara que o Luciano discipulava, e eu tinha muita dificuldade com ele era um cara difícil de amar ele, irmão. Você tinha que amar como obediência. Eu te amo porque Deus mandou. E aí, você já conhece, tem umas pessoas que são assim, né? Tem umas pessoas que você ama facinho, tem umas pessoas que você tem que obedecer a Jesus, irmão. Agora, um dia eu ouvi a história desse cara, o que ele tinha passado desde a infância. Irmão, eu passei a amar o cara, de coração. Porque eu entendi a história, eu entendi por que algumas reações, eu entendia por que ele tinha algumas reações difíceis de entender. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Querido, me perdoa, eu estou só tentando, não sei, o meu iPad, eu tiro a mão dele, ele trava, desliga. Não, tranquilo. Deixa eu desligar aqui, ver se... Eu estou querendo pregar, não fazer uma ligação. Ele falou que é o meu celular, eu falei... o iPad. Não, mas aqui... Agora acho que vai dar certo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Toda vez que nós começamos a pregar, deixa só eu falar algo antes da gente ler o texto. Querido, toda vez que a gente começa a pregar sobre a necessidade de nós termos a nossa alma curada,
E isso fala simplesmente do nosso processo de santificação, de a gente continuar crescendo no Senhor, de o caráter de Cristo continuar sendo formado em nós, de nós continuarmos sendo lavados pela palavra, de nós continuarmos tendo a nossa mente, oh misericórdia! Aí, ó, tá vendo? É a alma isso. De termos a nossa mente transformada pela palavra de Deus. Tem alguém para citar esse texto. Então vá comigo lá para 2 Coríntios capítulo 5. Jesus da glória. Só um pouquinho, irmãos. Vai orando por mim aí, para Deus me dar paciência. Eu não tacar o iPad na parede, porque eu tenho umas coisas que precisam ser curadas ainda. E às vezes eu sou um pouquinho colérico. Mas não é sempre. Normalmente nos atendimentos só. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então quando você está falando isso, você fala, cara, você tem que curar, tem que tratar a sua alma, você tem que voltar atrás, algumas coisas que ficaram para trás. Não, eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa versão que eu li aqui é a versão Almeida Revista e Corrigida. Apesar de o nome parecer super atual, porque é uma versão revista e corrigida, ela é uma versão de 1898. Então, inclusive, normalmente essa é a versão que está mais na mente das pessoas, porque é uma das versões que foram mais usadas na história do Brasil. Então, ela é muito conhecida, mas eu quero dizer para você que o entendimento que eu tenho, olhando para os textos originais, ela não é uma das versões mais originais em relação àquilo que o texto quer dizer. Então, a palavra que é traduzida aqui como se fez, e tudo se fez novo, é a palavra grega ginomai. E ginomai, ela traz uma ideia de continuidade e não algo que foi finalizado. Então, ela é um verbo que fala de algo que passou a acontecer, dando um sentido da continuidade de alguma coisa nova. Então, nós poderíamos, na verdade, traduzir esse texto da seguinte forma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a criatura é nova, sim. Mas as coisas velhas já passaram e começaram a fazer-se novas. Uma prova disso, eu quero ler duas versões para você. A versão NVI, que é a nova versão internacional, traduz esse texto da seguinte forma: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu acho a NVT melhor ainda, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, querido, a criatura é nova. Passa a existir um novo homem e, consequentemente, um velho homem passa a existir, do qual nós devemos nos despojar, a Bíblia vai dizer. Despojar é a mesma coisa que nos despir. Então agora tem um novo homem, mas tem um velho, e a gente precisa se livrar do velho. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um cara na rua, e aí ele estava até meio alterado, meio alcoolizado, e aí ele falou para mim: poxa, você sabe que eu já fui na igreja um bom tempo da minha vida, me batizei e tudo. E eu falei: puxa, cara, que legal, você até se batizou? Ele falou: mas eu acho que o meu velho homem veio nadando atrás de mim. Então é mais ou menos isso. Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Às vezes tem uns que eu olho e falo: acho que o velho homem nadou atrás também. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22.
Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então vamos perceber que ele está falando isso para uma igreja, ele está falando para alguém que já nasceu de novo. Então, se tem um velho homem, é porque tem um novo homem também. Então ele está dizendo, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Agora, querido, isso é tão simples que seria no mínimo utópico acreditar que no momento da conversão isso é o final do processo de santificação de Deus para nós. Me converti, então está tudo resolvido. Na verdade, a conversão, ela é o início, é onde começa, aonde starta um processo de santificação. Caso contrário, a gente não teria nenhum problema com o pecado, nenhuma inclinação para o pecado, depois de sermos feitos novas criaturas. A gente não sofreria tentação, nós não teríamos altos e baixos na nossa emoção, na nossa caminhada cristã. Agora, nós sabemos que isso não é verdade. Então, querido, nós não estamos falando, eu só quero deixar claro para que não haja uma confusão aqui, eu não estou falando de voltar a reviver os problemas, os pecados do passado, que já foram perdoados por Deus, que Deus já lançou no esquecimento, mas o que eu estou falando aqui é que a gente precisa entender o quanto as feridas e os pecados antigos estão influenciando a nossa vida a errar hoje. Você está entendendo isso? Então, eu quero dar um exemplo muito simples para você e até me expor aqui. Quando eu e a Dani casamos, há quase 16 anos atrás, dia 8 de setembro a gente faz 16 anos de casamento. Ela teve um grande problema comigo, irmão. Eu trabalhava na época na Gazeta do Povo, então eu trabalhava, era um executivo de contas, trabalhava de terno, e eu tive uma compulsão do Satanás para começar a comprar um monte de sapato. Então eu tinha um problema que eu não conseguia passar no shopping sem comprar um sapato novo. Então, eu sei que você vai ficar escandalizado, parece um espírito maligno de uma centopeia, alguma coisa assim. Mas eu cheguei a ter, assim, 15 pares de sapatos novos que eu tinha usado, tipo, uma vez. E eu gostava de sapato chique. Eu lembro que um dos lugares que eu mais comprava era a CNS aí. E eu comecei a ter muitos conflitos com a Dani, por quê, irmão? Eu ganhava, eu tinha um salário fixo, mas a parte grossa do meu salário, como todo mundo que trabalha na área comercial, é a comissão. Então eu tinha meses que eu ganhava muito e tinha meses que eu não ganhava tanto. Então eu nunca tirei o dinheiro de uma conta para comprar um sapato. Mas quando vinha um salário gordo, o que eu fazia? Irmão, torrava tudo. E daí chegava no outro mês, o salário não dava nem para o mês, o que acontecia? Aí ficava coisa sem pagar. E eu comecei a ter vários problemas com a Dani. Por causa disso, irmão, era uma coisa insana. Hoje, isso abriu meu coração para entender alguns problemas de alma das pessoas e ter mais misericórdia. Porque quantas vezes eu fui ali no Parque Shopping Barigui, com 15 pares de sapato novo em casa, e quando eu via, eu estava chegando no carro com uma sacola nova da CNS, já me sentindo o cara mais burro do mundo. Tipo, olhando para aquela sacola, alegre na hora de comprar e já triste na hora de ir embora, que eu sabia que eu ia ter que mostrar para a Dani. Porque, graças a Deus, eu nunca cheguei ao ponto de esconder dela. Aí eu olhava para a sacola e falava, cara, por que eu comprei alguma coisa que eu não precisava com dinheiro que eu não tinha? E eu achava, querido, que o meu único problema era ter um gosto muito refinado para sapato. Eu achava que esse era meu problema. Meu problema é que eu tenho muito bom gosto.
E a gente começou a ter problemas e brigas no casamento. E eu não consegui entender, por isso que eu digo, tem às vezes alguns problemas, pecados, falhas de caráter que são recorrentes na sua vida, que acabam ferindo as pessoas que você ama, e você senta depois de ter um conflito, depois de ferir o coração de alguém, e você fala, por que eu fiz isso? Você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes, a ponto de querer sair de mim, tipo, eu não me aguento. Eu queria sair de mim. Você já teve isso? Eu tive várias vezes já. Tipo, eu não me aguento, eu não queria ficar comigo. E isso foi se estendendo por algum tempo, até que eu fui num retiro, numa ministração de cura interior, e Deus me mostrou o que me levou àquilo. Então eu venho de uma família muito simples. O que é uma família simples? Eu nunca passei fome na vida, graças a Deus. Dá para ver, né, pelo shape. Isso aqui está sendo produzido há muito tempo. Eu tenho uma ecografia de fígado para comprovar que eu nunca passei fome. Mas eu vim de uma família muito simples. Por exemplo, eu nunca saí para comer fora com os meus pais, nada. Nunca. Eu nunca saí para comer uma pizza fora com os meus pais. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Quando eu fui comer com os meus pais fora, quando eu estava adulto e eu trabalhei e pude ir com eles. Eu lembro do sacrifício que foi para o meu pai, quando eu era criança, me comprar uma bicicleta usada. Então eu venho de uma família muito simples. Mas quando eu estava com, eu acho que uns 15 anos, meu pai se aposentou, e ele não se aposentou com a aposentadoria máxima, porque ele fez o quê? Ele se aposentou, eu não sei se existe isso ainda, se aposenta com alguns anos a menos, mas você recebe lá 75% do salário, acho que tem isso ainda, né? Então, aí ele se aposentou um pouco antes, por quê? Porque ele teve uma oportunidade de trabalho, ele era funcionário do Estado, funcionário público. E a gente deu uma melhoradinha na condição financeira, só que logo depois essa empresa mandou meu pai embora. E a gente passou por um período muito difícil, de muita escassez. E eu lembro que eu estudava à noite, 15 anos, e eu tinha um único par de sapatos, que era uma bota de couro preta. E claro, eu fui usando para ir para a aula toda noite, só a mesma, e ela rasgou na lateral. Eu tenho o pé meio para o lado, não sei se já percebeu. Ando meio arrastando o pé, né, irmão? Aquele 10 para as 2 que se chama. Eu estou vendo, Cimei, você riu com maldade aí. E o que aconteceu? Rasgou a bota da ponta do dedão até o calcanhar. Ela abriu inteira, uma boca assim, parecia um sapo seco. E rasguei os 2 pés. Então o que aconteceu? Quando a bota rasgou, eu não tive coragem de pedir para os meus pais uma bota. Eles sabiam a condição que eu estava, mas a gente não tinha dinheiro para comer direito. E eu falei, vou ter que ir para a escola com o único par de sapato que eu tenho. Só que meu pé é de lado, irmão. Então é muito difícil eu deixar o pé retinho. Eu acho que se eu deixar o pé bem reto, eu caio para o lado. É verdade, irmão. Eu vou mostrar uma habilidade para você que você não conhece. Todo mundo está vendo meu pé aí, será que dá para mostrar no telão lá? Olha isso aqui, olha a ability. Frente e verso. Então meu pé de lado, ele não fica reto. Se eu deixar o pé reto, eu vou tombar para o lado. E aí eu fui para a escola e tentei esconder meu pé. Só que pensa uma gurizada de 14, 15 anos. Logo eu virei a piada da escola. O cara que vestia um sapo seco no pé, o sapato dele tem uma boca. E isso gerou um trauma em mim. Eu lembro de voltar para casa chorando por causa disso. Eu lembro de ir para a escola em dia de chuva e chegar em casa com o pé com a meia encharcada, porque estava completamente aberto.
E querido, nessa ministração de cura interior, Deus me levou a perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Toda vez, veja, isso era inconsciente, eu não tinha consciência da conta que eu fazia. Toda vez que eu parava na frente da CNS e eu ia comprar um par de sapato novo, eu fazia uma conta. Eu falava, olha, eu tenho 14 pares de sapatos novos, então se eu comprar mais esse aqui, eu vou ter 15. Eu fazia uma conta. Eu posso usar um par de sapatos sem ele ficar com aparência de velho por pelo menos 2 meses. Então agora, com 15 pares de sapato, se eu perder meu emprego, se eu ficar sem dinheiro, eu tenho pelo menos 30 meses para não passar vergonha. Então, quando eu comprava mais um sapato daquele, eu não queria, querido, suprir uma necessidade física, não era um gosto por sapato. Sabe o que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando trazer uma segurança para a minha alma. Eu estava tentando me proteger da exposição, eu estava tentando me proteger da vergonha, eu estava tentando proteger o meu coração de não passar vergonha. Só que quando tudo isso veio ao meu coração, eu percebi que apesar de convertido, apesar de ter minha vida com Deus, algo que eu sofri lá nos 15 anos, não era remexer, vou remexer a ferida que eu passei, que eu sofri. Irmão, já passou aquilo. Só que o que eu sofri lá atrás estava me fazendo errar hoje. E quando eu reconheci esse buraco de alma e essa falha, isso me levou a algumas coisas. Em primeiro lugar, me levou a entender que eu estava pecando, por não administrar bem meu dinheiro, por ser egoísta, por pensar só em mim e por colocar as minhas necessidades, mesmo que emocionais, antes das necessidades da minha família. E a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o ímpio. Então aquilo que eu sofri lá estava me levando a pecar hoje. Em segundo lugar, eu percebi que eu estava pecando pela falta de fé. Por que falta de fé é pecado? Porque eu estava colocando a minha confiança num monte de sapato que eu podia acumular, eu não estava confiando em Deus, irmão. A minha confiança estava em quantos pares de sapato eu ia ter, enquanto eu podia me proteger, me guardar. Na verdade, a necessidade que eu tinha era uma necessidade de controle da minha vida. E eu quero dizer para você que isso não existe. Enquanto antes você puder cair no seu coração, isso vai doer menos. Não existe controle, irmão. Agora existe dependência de Deus. Então, em vez de confiar em Deus, em vez de confiar na provisão dEle, em vez de confiar no amor de Deus por mim, em vez de confiar em que Ele ia suprir as minhas necessidades, eu estava tentando resolver tudo. Agora, perceber aquilo, e quanto aquilo estava influenciando a minha vida, startou um processo. Qual foi esse processo? Quando o meu pecado foi trazido à luz, eu pude, em primeiro lugar, e eu quero destacar vários pontos para você aqui. Em primeiro lugar, eu pude pedir perdão para Deus. E eu lembro de fazer isso chorando, quando eu voltei para casa. Falar, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não confiei em você. Me perdoa porque eu não acreditei em você. Me perdoa porque eu não coloquei você em primeiro lugar. Me perdoa porque eu não coloquei a confiança em você. Sabe, eu amo a compreensão que Davi chegou da nossa incapacidade de reconhecer os nossos próprios erros. Eu vi que ficou sério o negócio. Todo mundo ficou triste com a minha história de sapato. Vou dar um sapato para o pastor de presente. Pode dar, porque eu continuo gostando de sapato, só estou controlado agora. Então Davi reconhece a incapacidade que a gente tem de sondar os nossos próprios pecados. E o que Davi faz é pedir o auxílio de Deus, para que Deus revelasse para ele se existia ainda algum caminho mau na sua vida. Eu prefiro que você preste atenção. Você não precisa abrir. Salmo 19, 12, Davi diz assim: quem pode discernir os próprios erros? E ele diz:
purifica-me, Senhor, dos que me são ocultos. Então ele não está falando nem dele só, ele está dizendo, ó, quem consegue ver os próprios pecados, quem consegue discernir os próprios erros, quem consegue se ler os buracos da sua alma, ler as suas falhas. No Salmo 139, 23 e 24, Davi diz assim, sonda-me, ó Deus. Para mim ele entendeu uma chave. Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ele está falando a mesma coisa, ele está dizendo, olha, eu sou incapaz de reconhecer todas as minhas falhas, de reconhecer o porquê de eu tomar algumas atitudes. E Davi vai mais longe, eu sei que eu estou pegando vários salmos, mas para mim esse homem, ele encontrou uma chave de estar colocando a sua vida sempre diante de Deus. Davi fala no Salmo 32, 3 e 4, como ele se sentia quando ele não confessava seus pecados. Ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele está dizendo, eu me tornei como uma terra seca, sem vida. Agora, em contrapartida, ele fala de como confessar os pecados dele para Deus trouxeram cura. Então no Salmo 32, 5 ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 1 João 1,19 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não só perdoar, mas nos purificar de todo mal ou de toda iniquidade. Então, em primeiro lugar, quando eu identifiquei esse buraco de alma, eu pude pedir perdão para Deus. Em segundo lugar, querido, eu pude escolher irmãos de confiança, e isso eu fiz lá naquele dia mesmo, procurando os pastores, e eu pude confessar o meu pecado e receber cura. Por quê? Porque nós confessamos os nossos pecados para Deus para sermos perdoados. Agora Tiago nos ensina um princípio. Ele fala que quando nós confessamos, abrimos os nossos corações uns aos outros, nós somos curados. Porque falar, expor, que é o contrário de esconder, isso traz cura. Ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então eu preciso entender, querido, que a santificação, ela é um processo constante. Na verdade, um processo de cura é só um processo de reconhecimento dos meus pecados e me levar a entender que eu tive que, depois de pedir perdão para Deus, depois de confessar para alguns irmãos de confiança, eu tive que pedir perdão e me consertar com a minha esposa. Então, confessar para minha esposa, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Dani, me perdoa pelo que eu gerei em você. Me perdoa pelo que eu fiz com os recursos que Deus nos deu. Me perdoa por ter ferido seu coração. Me perdoa por não ter confiado em Deus. E é claro que isso trouxe cura não só para mim, mas trouxe cura para ela, trouxe cura para o nosso casamento. Em quarto lugar, eu pude não só pedir perdão, mas liberar perdão para os meus pais. Irmão, é claro que racionalmente eu entendia que meus pais não tinham dinheiro nem para comer, como que ia comprar um sapato. Agora, emocionalmente, existia uma conta para eles. Emocionalmente foram meus pais que não me supriram, meus pais que deveriam cuidar de mim, eu era um adolescente ainda, eles que deveriam me proteger, eles que deveriam ver que eu tinha uma necessidade, eles que deveriam perceber que eu fui humilhado, que eu fui envergonhado, e eu precisei chegar para eles e pedir perdão. A Bíblia tem muito mais textos falando de você perdoar os outros do que de você liberar perdão. Mas o liberar perdão é um princípio também. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 14, Jesus diz inclusive, olha,
Se quando você for levar a sua oferta, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá primeiro lá, liberar perdão, e depois você volta e traz sua oferta. Você está dizendo, não quero receber o que você tem para me entregar com o coração errado desse jeito. Então eu entendo que liberar perdão para os meus pais, inclusive, foi mais importante para mim do que para eles. Eu lembro disso, a gente já estava casado. Eu lembro da cena. Eu estava no quarto dos meus pais. Meu pai faleceu 1 ano depois. E eu lembro que nós nos ajoelhamos os 3. Eles pediram perdão, choraram. Eu chorei junto com eles. E eu aproveitei de uma cura ali, querido, que talvez, se eu não tivesse entendido e sensível ao que Deus estava gerando no meu coração, talvez nunca mais eu tivesse oportunidade, que meu pai faleceu logo depois disso. Agora, quando nós não tratamos, a gente vai deixando essas coisas, você tenta enterrar numa gaveta, eu quero dizer que ela sempre aparece de volta. E enquanto você deixa lá, sabe o que acontece? Ela vai criando raiz. O autor de Hebreus nos adverte sobre as raízes de amargura. Se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos, é o que? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só deixa eu fazer um parênteses, quando a Bíblia fala de santificação, ela só não está dizendo que aquele cara que mentia não minta mais. É isso? É, também. Mas o processo de santificação é o processo de nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso envolve todas essas coisas, inclusive os nossos sentimentos. Então vamos de volta. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então eu quero dizer para você que um coração ferido, um coração que tem raízes de amargura, ele não sofre só, ele não causa mal só quem tem a raiz de amargura, mas a Bíblia diz que um coração amargurado contamina a muitos. Então Paulo, o autor de Hebreus, eu acredito que foi Paulo, está falando para a gente, tome cuidado, não deixe a raiz de amargura crescer, criar raízes em você. Eu queria que você lesse mais um texto comigo, e eu gostaria de fechar aqui. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 34. A partir do versículo 7. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Os livros da lei, ou a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos eles, em sua maior parte, escritas por quem? Por Moisés. Eles são conhecidos como sendo os livros de Moisés. Esse texto que a gente vai ler aqui é o texto que encerra a vida de Moisés. Então a forma que Moisés encerra sua vida com 120 anos está registrado aqui. Então, essas não são só as últimas palavras do livro de Deuteronômio, mas são as últimas palavras da Torá, dos 5 livros. E a Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 34, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e quem fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos, contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Agora olha para mim e presta atenção no seguinte, eu quero fechar com isso. Por 80 anos, pelo menos, Moisés se escondeu. Moisés negou ser quem era, Moisés fingiu ser quem ele não era, Moisés escondeu a glória que ia embora, Moisés se escondeu no deserto. Mas depois que Moisés aprendeu a expor o seu coração para Deus, e depois que ele foi tratado por Deus, Moisés se tornou não só o libertador que Deus tinha chamado ele para ser. Aliás, Moisés se tornou não só um homem liberto, mas ele se tornou o libertador que Deus chamou ele para ser. Então Moisés, ele passa a maior parte da vida se escondendo de todos o que ele era, escondendo das pessoas quem ele era. Quando Deus o chama, a sua vida muda completamente. E quando a gente olha, querido, para o Pentateuco, que como eu falei, é conhecido como os 5 livros de Moisés, a forma que esses livros se encerram mexe muito com o meu coração, porque é uma declaração pública de como não só esses livros se encerram, mas de como Moisés encerrou sua vida. E a última frase que encerra o Pentateuco diz assim: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos que Moisés realizou diante dos olhos de todo Israel. Esse homem se escondeu a vida inteira, mas ele cerrou sua carreira com a Bíblia declarando que ninguém mostrou o que ele mostrou, e nem fez o que ele fez diante dos olhos de todo Israel. Eu não acredito que é por acaso que a Bíblia traz isso. Um homem que se escondeu a vida toda, termina mostrando tudo aos olhos de todos. Então, querido, o objetivo dessa mensagem é dizer para você: pare de se esconder. Para de esconder as suas feridas, para de esconder os seus pecados. Para de esconder a verdade, se exponha, peça ajuda, reconheça. Se libere com a exposição da vergonha, com a exposição da verdade. Sabe por quê? Porque só assim você vai poder ser um discípulo de verdade. A gente tem falado tanto sobre avivamento aqui, sobre o que Deus vai fazer no nosso meio. Agora, eu não conheço uma história de avivamento que não tenha uma coisa que precede ele: um período de arrependimento e de confissão. Nenhum avivamento. Eu orei tanto, eu falei: Deus, me diz o que o Senhor quer fazer no meio do povo. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho coisa para falar aqui, sei lá, para você. Como dizia o pastor Francisco, eu tenho mais de 800 mensagens, ele gostava de falar. Agora não tem um domingo que eu não pare e fale: Deus, o que o Senhor quer fazer? O povo é teu. O Senhor é o maior interessado em tocar essas pessoas. O Senhor já tem um propósito para eles, para essa noite. Agora talvez você precise, nessa noite, tomar a decisão na sua vida de trazer algumas coisas para fora. Talvez você precise tomar uma decisão, e é claro que você não vai resolver isso aqui agora. Eu quero orar com você. Mas talvez você precise tomar uma decisão
de chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu tenho escondido isso aqui. Jesus, eu tenho negado que isso aqui existe. Jesus, eu tenho evitado olhar para isso aqui na minha vida. Jesus, me ajude, Jesus, me trate, Jesus, me cure. Sabe por quê? Porque a gente está aqui, querido, e uma família espiritual é para curar uns aos outros. A Bíblia fala isso em todo tempo. A Bíblia diz: aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou. Ela diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Ela diz: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Sabe por quê? Porque Deus escolheu que nós dependêssemos uns dos outros. Você não resolve as coisas sozinho. Sabe por quê? Eu acredito que, em primeiro lugar, porque se dispor a entrar nesse lugar de luz, de olhar para alguém e falar: cara, me ajuda. Me ajuda, sabe por quê? Porque eu sou ruim. Sabe por quê? Porque eu tenho problema, porque eu tenho coisa não perdoada. Sabe por quê? Porque eu tenho coisa oculta, escondida. Me ajuda, ora comigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o caráter de Jesus seja formado em mim. Me ajuda, sabe por quê? Porque eu vivo uma vida de crente, mas eu tenho uma coisa escondida, oculta, que ninguém sabe. E sabe quando isso resolve? Quando é trazido para luz. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, só para que você entenda. Eu quero deixar bem claro que isso não é uma doutrina. Quando a gente ensina doutrina é Bíblia. Agora tem algumas coisas que a gente vai vendo se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você fala: cara, tem alguma coisa aí. A gente pastoreou jovens por mais de 10 anos. Sabe uma coisa que a gente via? Um jovem na igreja que vinha abrir o coração para a gente, falava da luta que ele tinha na área moral, pornografia, às vezes prostituição. E muitas vezes a gente ouviu de jovens falando: pastor, eu sou muito ruim, cara, porque eu nasci num lar cristão, meus pais são homem e mulher de Deus, e cara, por que eu sou assim? E em alguns momentos, quando a coisa não resolvia, a gente ia falar com os pais. Isso não aconteceu uma vez só. Quando a gente ia falar com os pais, um deles tinha um caso de adultério que nunca tinha trazido à luz. Viveu escondido, enfiou na gaveta. E o que isso estava fazendo? Estava tocando os filhos. Uma legalidade. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta. Então, quando você esconde, querido, um problema, ele não está resolvido, ele está oculto. Só que ele continua exercendo influência sobre a sua vida. Eu me feri com os meus pais quando eu passei pela vergonha de ir para a escola com o sapato furado. Mas eu achava que estava tudo resolvido. Então eu não preciso ir liberar perdão para os meus pais, só vou magoá-los. Só que aquilo que eu sofri lá estava me fazendo pecar hoje. E ser família espiritual é isso, encontrar. É claro que você não sai falando para qualquer um, mas a gente acredita em discipulado, a gente acredita em liderança.